Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma live de Happy Hour, não escrevi aqui, mas Happy Hour na mecânica. Hoje é alimentação ar combustível. Coloquei lá no anúncio alimentação AF, então, alimentação AF, quem não conhece, o que é alimentação AF? Alimentação ar combustível com salame, como eu já disse na nossa live Happy Hour na oficina. O salgado e a técnica é por minha conta, a bebida é com vocês. Olha aqui, salaminho e, no caso para mim, um suquinho. Vocês ficam à vontade de beber o que vocês quiserem. Qual é o objetivo dessa live, Happy Hour na mecânica? Levar para nossos amigos reparadores e também apaixonados por veículo, trabalha com veículo por hobby, clientes, conhecimento técnico da área automotiva. Eu não consigo dar dica, tem coisa que dá uma dica aí, mas vai lá, tenta, faz, testa, faz. Mas para solucionar o problema do dia a dia, está fazendo uma análise, para chegar no diagnóstico, apontar para essa causa, solucionar o problema do veículo, a teoria de funcionamento, conhecimento técnico é primordial. Então, para isso, eu desenvolvi aí, conversando com vários parceiros, de um modo descontraído, mas também focado, bastante técnica aí, Happy Hour na mecânica. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Oliveira, eu sou técnico em automobilística, engenheiro eletrônico, pós-graduado em motor de combustão interna e pós-graduado em veículos elétricos e híbridos. Hoje eu tenho oficina de reparação automotiva aqui no Ipiranga, na Rua Vergueiro 6871. Pode vir me conhecer, bater um papo, tomar um café, discutir. Quer ligar para mim? Cristiano, eu quero saber de um defeito aí, cabreiro, pode me ajudar? Ajudamos sim. Estamos em São Paulo, DDD 11 98237 7771. Também vou colocar um link, meus dados na descrição aí do vídeo. Quer absorver mais conhecimento técnico com a Carhead? Então já dá um joinha aí, curte, se inscreva no canal, manda comentários, pede aula, tem tanto assunto ainda para falar. Pretendo logo estar falando de lubrificantes, que tem um ponto de interrogação para muita gente. De repente, um amigo reparador aí já tem muito conhecimento. Para quem está iniciando na área, é muito interessante saber de lubrificantes. E também, para quem está iniciando na área, o que é isso, mistura ar combustível? Eu venho com essa live desde o funcionamento do motor, já falamos na live passada, cadê a vela? Tem uma vela aqui, tem uma vela ali. Já falamos da centelha no motor, falamos do triângulo do fogo, Até falei que existe lá um quarto fator. Então, fonte de calor, ar, combustível e o quarto fator, que é a estequiometria. Discutimos bastante isso daí. Então, avançando. Peraí, o que é a mistura ar-combustível? Estamos falando da estequiometria. Coloquei aqui para gasolina 14,7 por 1. 14,7 parte de ar para uma parte de combustível. Essa é a estequiometria. Então, o que é essa alimentação ar-combustível? Eu tenho ar em abundância, mas eu preciso dosar o combustível. Então, sou obrigado a começar a falar sobre carburador, tá? Quando eu falo alimentação de ar combustível, eu falo de carburador. Tenho que falar de carburador. Para quem já está evoluído, já está trabalhando carros elétricos, nossa, vai ouvir carburador, mas tem garotada boa e está começando agora. Aqui na oficina do treinamento para garotada de 14 a 18 anos, um projeto aí de um curso gratuito para adolescentes de 14 a 18 anos. A turma está andando, está no meio do ano, logo vai ter um recesso, e depois tocar um pau aí no segundo semestre, parte mecânica. Toda a parte elétrica, estamos terminando a parte elétrica, foi parte mecânica. E tem meninos se destacando. Às vezes acontece, começa no curso, gosta de carro, no final não quero nem saber, tudo bem. Mas tem meninos se destacando, entrando no mercado aí, então é muito interessante também conhecer de carburador. Você está começando na área aí, também já dá um clique aí, dá um joinha, curte, já se inscreva para levar conhecimento técnico. Logo vou ter treinamento, olha aqui, você que está começando e quer montar uma oficina. Logo vou ter treinamento de o que eu preciso para montar uma oficina, como começar com a oficina. Eu comecei na minha garagem, eu tinha 17 anos, tive minha primeira oficina na minha garagem. Época de servir o exército, ninguém queria me contratar. Eu falei, quer saber uma coisa? Só cabia um carro, eu limpei a garagem lá, dei um jeito, conversei com meio mundo lá,
arrepiei, 17 anos. Então dou todo o apoio para a garotada que quer começar aí. Então bora lá. Eu estou acelerando aqui, ó, porque tem bastante detalhes e para me enriquecer de conteúdo e não deixar tão extenso. Bora lá? Deixa eu molhar a garganta. Segura, aperte o cinto, vamos acelerar isso daí. Minha alimentação de combustível. Eu tenho um reservatório de combustível. Eu tenho um motor que precisa dessa alimentação de combustível. Época do carburador. Eu tenho um reservatório e eu tenho lá no meu motor eu tenho uma bombinha mecânica acionada mecanicamente que ela puxa através do sisteminha dela. Hoje, né, não dá para aqui a gente dar todo o detalhe na bomba de um carburador. Também vai ser bem superficial a parte da injeção eletrônica. Mas para você entender a alimentação de combustível, eu tenho um reservatório de combustível, que é o tanque de combustível. Eu tenho uma bomba mecânica, na época do carburador, que acionada mecanicamente, ela puxa o combustível dentro do tanque, passa por um filtro e envia para o carburador. No carburador ocorre a estequiometria, isso daí, a homogeneização para poder ter a dosagem ali da estequiometria que eu preciso para a queima de combustível. Então, se eu for entrar em história da evolução, então vamos lá, desenvolver uma grande máquina que é o veículo, uma tecnologia sobre rodas. Até hoje está bem evoluída essa tecnologia sobre rodas. E bora lá, motor funcionando, né? Se auto movimentando, você entra lá dentro, passa a marcha e toca com o veículo, né? Hoje carregando aí, né? Passageiros. É um boom na tecnologia na área automotiva. Mas só que chegou no determinado momento, né, na época do carburador ainda, emissões poluentes estão lá em cima. Então, estudos, tratados, normas governamentais, o que eu preciso fazer? Eu preciso controlar essa dosagem de combustível, porque a emissão de poluente está lá em cima, tá atingindo aí nosso meio ambiente, está tendo catástrofe no meio ambiente devido à emissão de poluente. Então, quando os fabricantes começaram a desenvolver novos carburadores, TLDZ, 2Z, 3Z, BLFA, nossa, você conhece tudo isso aí, né? Trabalhei 7 anos e meio com carburador, 2, 3 carburadores por dia, carburação, e às vezes, né, tem muito ajuste, muita coisa, muito probleminha, então a gente ganha bastante experiência. E quando desenvolver carburador eletrônico, quem conhece aí, pessoal da época do carburador eletrônico. Mas por que tudo isso? Para o carro andar mais, para poder sair na frente de outro fabricante de veículo, né? O carburador é melhor do que o outro? Não, são normas governamentais. Eu tenho que respeitar um índice de emissão de poluente. Eu tenho uma frota de carro. Minha frota de carro, eu tenho uma cota, né, de poluição. Não posso poluir. Então, todos saíram com o mesmo carburador? Não, também muda para a motorização. Mas, de repente na época eu tinha 2 carros com um tipo de carburador, um com carburador diferente, um com carburador eletrônico, né? Vamos falar que o fabricante tinha 4 modelos aqui no Brasil, vamos falar a nível de Brasil. E ele tinha lá 2 modelos de veículos, carburadores iguais, um carburador já diferente e outro carburador eletrônico. Por quê? A somatória dessa frota dele, eu preciso atender emissões de poluente. Então a evolução que teve no carburador, vou falar do mini progressivo, depois do BLFA, essa evolução foi para atender emissões de poluente. Não é que daqui é mais bonito, o carro anda mais, 2Z, o carro é bom, o motor com 2Z é maravilha. Sim, eu tenho que ter uma eficiência, né? Aquele carburador, ele vai atender emissões de poluente e também vai ter o desempenho do motor do veículo. Pode poder também, não adianta atender emissão de poluente e perder mercado porque meu carro é fraco, é xoxo, não vai, então eu tenho que, né, equilibrar isso daí. Então essa é a evolução do carburador. E depois disso, injeção eletrônica. Então do carburador, eu vou traçar aqui, não sei se a distância
vai dar para entender bem, mas vou narrar com detalhes. Passa-se pelo carburador esse combustível, tá? Tem essa homogeneização, e o motor, eu já falei em live passada, que o pistão quando desce é como uma seringa. Então o pistão quando desce, ele está aspirando o ar externo. E eu tenho ali no meu carburador, é por aspiração este combustível. Então, esse combustível é por aspiração. Eu tenho giclê, tem furos de progressões, giclê de ar, giclê de combustível, para fazer essa homogeneização para garantir a estequiometria desse combustível. Eu estou pegando como exemplo a gasolina. Mas só que chegou uma hora que o carburador já não atendeu mais. O carburador, na fase fria do motor, ele trabalha de certa forma. Na fase quente, da mesma forma. A nível do mar, da mesma forma. A 300 metros, da mesma forma. E a 800, da mesma forma. Como da mesma forma? Depende do pé do cidadão. Ele bota o pé na borboleta, bota o pé no acelerador, abre a borboleta e está puxando ar para dentro, está jorrando combustível, está puxando combustível. E o pior, dependendo da situação, está lavando o cilindro de combustível, ele está mudando de marcha sem necessidade. Então daí tem muito detalhe para seguir isso aí. Então você vê, do que eu estou falando, pisou no acelerador, abriu a borboleta. Hoje, você pisou no acelerador, a borboleta não abre conforme estratégia, várias estratégias. Então com isso diminui emissões poluentes. Na época do carburador, com cabo de acelerador, abria-se a borboleta. Eu dou exemplo seguinte, você está no churrasco lá, a brasa começa a ficar fraca, tá? O pessoal tudo querendo carne está crua ainda, você quer aumentar ali a chama, o que você faz? Você abana ali a brasa, né? Abana a brasa, você manda mais comburente e aumenta lá a chama. Então no carburador, a mesma coisa, ele bota o pé no acelerador e está lá, entrando o ar, a temperatura vai lá em cima, aumenta NOx, então a poluição em massa. Então, graças a vários estudos, normas governamentais, as frotas, né, fabricantes são obrigados as suas frotas a diminuir a emissão de poluente. Aí, coisa que já tinha em outro país, estou falando nível Brasil, começou a vir para o Brasil também. Vamos falar 89 com Gol GTI, o Monza, MPFI, Emerson Fittipaldi. Olha lá, happy hour, tem que comer e beber, senão fica rouco. E como funciona tudo isso? Vamos detalhar? Bora lá? Começar pelo carburador, é lógico. Olha aqui, eu vou apontar, vou ter 2 canetões aqui que eu vou rabiscar aqui. Já rabisquei bastante coisa, vou detalhar aqui, ó. Alimentação de combustível. Época do carburador. Eu tenho aqui um tanque de combustível que é meu reservatório. Dentro do tanque é chamado de pescador. É um tubo que vai até o fundo do tanque lá, chamado de pescador. Eu tenho aqui o nível de combustível. Eu tenho aqui uma bomba mecânica. Esse desenho que eu fiz aqui é um comando de válvula. Tem um excêntrico aqui. Conforme o motor gira, pode ser um comando. No comando, tem um eixo aqui que está sendo tocado pela correia do motor, correia dentada, outro for por engrenagem lá. Então, excêntrico, está acionando mecanicamente essa bombinha que está puxando o combustível do tanque, olha aqui, passando pelo filtro, enviando aqui para o carburador. Dentro do carburador, eu tenho uma regulatória aqui que é chamada cuba do carburador. Essa cuba, vocês vão se lembrar, é uma caixa d'água. Eu tenho que ficar com a mão aqui, ó. Tá entrando água, a boinha tá lá embaixo, né? Vai entrando, a boinha ela flutua, né? Flutua, tem a densidade por causa daquele combustível, a boinha flutua. E tem aqui na entrada uma válvula de agulha. Conforme a boinha sobe, vai fechando essa válvula. Tá vindo combustível que a bomba está enviando. O combustível meu está em vermelho aqui. Está passando por essa válvula de agulha e está enchendo essa cuba.
Eu tenho uma boia aqui, ó, tem um nível, tem que respeitar. Como eu falei, a gente vai detalhar o carburador, mas eu tenho um nível, tem uma regulagem esse nível, que é o nível da cuba. E essa boinha, ela vai fechando aqui a passagem de combustível. Meu motor está em funcionamento, ó, meu pistão aqui, ó, está em funcionamento, está girando. Quando o meu pistão desce, que a gente já conhece como funciona o motor, está em outras lives anteriores, falei bastante desse funcionamento. Quando o meu pistão desce, ó, minha válvula de admissão, que é ADM, M aqui de escape. Minha válvula de admissão está abrindo, está aberta. Meu pistão descendo, ele suga mesmo, que não é a seringa que eu disse, ele suga tudo que está acima aqui, ó. Minha válvula de escape está fechada, então por onde que ele vai sugar? Pela válvula de admissão. Aqui é meu coletor de admissão. Eu tenho meu carburador aqui, ó, uma borboleta. Olha aqui que eu falei, o cidadão ele pisa lá na borboleta, pisa pelo acelerador, através de um cabo, mecanicamente, uma haste aqui, um eixo, abre a borboleta do carburador. Olha aqui meu ar atmosférico entrando aqui, ó. Meu ar atmosférico está entrando em abundância. Ele abre a borboleta do acelerador, o ar está entrando. O que precisa para continuar com o funcionamento do motor? Precisa-se entrar a parte de combustível, que é dosada, é controlada por quem? Pelo giclê. Eu tenho até desenho aqui um giclêzinho, pelo giclê que eu tenho no meu carburador, o giclê de combustível. Ele entra aqui em um canal, um furo de progressão. Eu tenho aqui também giclê de ar, que também vai entrar ar aqui, ó, pela tampa, que é a tampa do carburador, aqui é o corpo do carburador, aqui é a base do carburador. Entra-se o combustível, passa por um difusor primário, esse pescocinho aqui, e aqui, ó, essa parede aqui, eu vou fazer de preto, que é o que eu fiz no carburador. Essa parede aqui, ó, é um chamado Venturi, que é meu difusor secundário. É a construção do carburador. Então eu tenho um estrangulamento aqui, ó. Com esse estrangulamento, o que acontece? Quando o meu pistão desce, está tudo vedado aqui, ó, cria-se aqui uma depressão e consegue ganhar velocidade no arrasto do combustível. Onde que está esse combustível? Está dentro da cuba. Então eu tenho aqui, ó, meu difusor primário, que ele está ligado com a parte inferior desse giclê. E aqui eu tenho uma dosagem de ar, para garantir que vai ter pressão atmosférica, que vai conseguir puxar esse ar de dentro da minha cuba. Também tem outra letra de ar aqui, não pode ser totalmente vedado. E minha borboleta abriu, meu pistão está sugando, está aspirando, ele vai puxar através da válvula de admissão, ele vai puxar o ar daqui de fora, e devido a esse Venturi aqui, ó, também vai puxar, vai ganhar velocidade e puxar o combustível que está na cuba e vai alimentar no motor aqui, vermelhinho e azulzinho, vermelhinho e azulzinho. O azul é o ar, o vermelho é o combustível, na estequiometria correta. Na medida que ele está sugando, aspirando esse combustível de dentro da cuba, o que está acontecendo aqui? Ó, minha bombinha está mandando combustível, minha bolinha ela desce mais, está entrando em combustível. Se tirar o pé do acelerador, vai diminuir o consumo de combustível, vai estar enchendo aqui, ó, ela sobe. E quando está em marcha lenta, está bem pouquinho saindo aqui, está cheio de combustível. E quando você desliga o motor, aí o combustível está vindo, o residual, até que vai e fecha a agulha. Fecha a agulha, não entra combustível. Por quê? Aqui, ó, tem que respeitar um nível. Lembra aquele nível de pedreiro? Levanta a mangueira de um lado, a água desce para o outro. Então tem que respeitar esse nível. Esse nível aqui, ó, se acaso aqui não fecha, ainda devido a um residual de pressão aqui, mesmo o motor desligado, vai ficar enchendo aqui de combustível. A minha cuba, ela vai passar da altura do difusor primário, vai ficar pingando aqui, dá excesso. Então isso aqui eu tenho que ter e tem que ser bem calibrado para não dar excesso. Duas coisas não podem acontecer: não pode nem dar excesso, nem em marcha lenta, nem quando desliga, e também não pode dar falta em alta. O que seria falta em alta? Está mal regulado, mal calibrado, você está com o pedal no acelerador, está ultrapassando a carreta de 25 metros,
Nossa, professor, que coisa é essa? É isso mesmo que acontece. Na época que quem trabalhava com o carburador não regulava de acordo com essa altura da boia, chamava altura da boia. Ou, porventura, teve algum problema aqui, um entupimento, algum problema aqui mecânico que não está deixando entrar em combustível de acordo. Pode ser até aqui obstrução, tá? Aqui no pescador, uma bomba, pode ser N fatores. Não sei o que era melhor naquela época. Naquela época eu acho que era melhor descobrir defeito. Eu acho que era mais fácil, né? Descobrir defeito. Mas era mais difícil deixar funcionando perfeitamente. Então, uma coisa funcionou o motor. Aê, tchau, vai embora, funcionou. Mas depois, será que ele está mantendo bem a marcha lenta? Será que ele está consumindo muito? Será que está muita emissão de poluente? Emitindo muito? Não está consumindo muito, está emitindo muito também. Será que está desenvolvendo bem? Aí vem porém, nossa, ele está funcionando, mas está atendendo de acordo, o desempenho, né, a eficiência, então tem N fatores, tá vendo? Era trabalhoso trabalhar com o carburador, funcionar era fácil, não tem combustível, joga a gasolina, pegou, a agulhinha aqui emperrou, fechada, já fui socorrer muito carro, tinha goma nessa agulha, fechou. Ou ao contrário, era excesso, não vedado, tá? A boinha fica pesada, o nível sobe, dá excesso, tem N defeito, tá? Não é o caso de hoje, não tem a teoria de funcionamento. Tranquilo? Recapitulando. Minha bombinha, através do funcionamento mecânico, ela puxa combustível do meu reservatório, que é o tanque de combustível, passa pelo filtro e envia para o carburador. No carburador eu tenho uma boia com sistema de controle de entrada, com uma válvula de agulha. Tá cheio minha cuba, dei partida no motor aqui, né? Meu pistão desceu, aspirou o ar externo e devido a um venturi que tem aqui, né? Um difusor, né? Um estrangulamento, ele cria-se um venturi que ele puxa o combustível dentro da cuba. Puxa aleatório? Não, é calibrado, porque eu preciso garantir a estequiometria. Ele puxa por meio, né? Por meio de giclê. Passa calibrado, de que tem várias medidas, passa calibrado. Também eu tenho um furo de progressões, tenho giclê de ar para garantir a homogeneização também desse combustível. Assim tem a queima. Olha a velinha que eu falei na aula anterior, da centelha da vela, tá? E tá meu pistão aqui, tá? Aí depois tem o tempo do motor, que eu já também falei em outras lives, para poder ter a combustão. Dúvida, manda lá nos comentários. Professor, sei lá, quero outra aula de carburador, quero aula só de carburador. Pode ser. Na época que tinha esqueci o nome, é controlar, mas é inspeção veicular. Espera aí. Bora lá, suquinho de maracujá. Na época que tinha inspeção veicular em São Paulo, no caso aqui era chamado de a empresa era Controlar, só falava controlar. Os veículos para poder licenciar, tinha que ir lá fazer a inspeção veicular. E ainda tem em São Paulo, tem muito lugar, muito veículo carburado rodando. Aí ia fazer lá a emissão de poluente, que é a Controlar media emissão de poluente. Também via vazamento, e tinha furo no escapamento, mas era só isso. O objetivo era aumentar a norma de segurança, ver pneu, vários fatores. Mas antes disso acabou acabando esse programa. Tá para voltar, muito tempo tá para voltar. Demorou a implantar, quando implantou, acho que ficou 4 anos, se não me engano. Não vou me recordar bem. Mas durou até que bastante. Depois acabou. O que acontece? Carro carburado reprovava muito. Aí o dono dos carros carburados ia até as oficinas para fazer o reparo no carburador para poder passar na inspeção veicular. Mas só que chegava na oficina, infelizmente, muitos tiozões mecânicos que trabalhavam com o carburador já foi embora para o Papai do Céu. Então,
De repente algum deixou legado, alguém seguiu, o outro não estou nem aí. Então apareceu a dificuldade das pessoas ter conhecimento do carburador para regular o motor e a pessoa levar lá para poder passar na controlar, atender emissões de poluente. É lógico, o carro mais velhinho, com o carburador, tinha um limite de emissões. Eu vou lembrar aqui do hidrocarboneto, partes por milhões, que é partes por milhões, né? Em partes por milhões. Eu me lembro que tem um carro agora, acho que é 89, acho que até carro 89, se não me engano, era 600 partes por milhões. Nossa, polui barbaridade. Mesmo assim, então, ou seja, não é carburado tem que atender igual o carro novo, não. Também tem um limite para o carburado, mas só que, né, por ano, por ser carburado. Só que mesmo assim, mesmo com limite alto assim, 600 partes por milhões, reprovava. Eu chegava lá com o laudo, né, eu não cheguei a ver laudo de carro carburado, eu já vi laudo de carro eu trabalhava muito com injeção, não estava mexendo no carro carburado nessa época mais. Mas eu ouvia falar que o pessoal chegava lá, porque tem um cupomzinho, né? Tinha a reprova, foi reprovado. Aí, um exemplo, 600 partes por milhão, chegava lá com 1.200 partes por milhões, 800 partes por milhões, fora isso estou falando de hidrocarboneto, fora o CO2, tá? Índice CO2, não lembro qual é o índice CO2, tem uma tabela da Controlar, tabela da Cotran, tem a tabela das emissões, não vou lembrar bem os valores, mas tinha para cada ano de carro, na faixa de ano de carro, tinha um limite aceitável, tá? Então muita gente saía procurando até, né, em escolas, né, no caso do Senai, né, falo de boca cheia Senai, eu fui aluno do Senai, depois fui funcionário do Senai, trabalhei no Senai, e, né, a gente fala de coração que é uma grande instituição, e as pessoas procuravam no Senai curso de carburador. Aí depois que eu entrei no Senai, fiquei sabendo disso, que pararam para estudar, vamos abrir um curso de carburador, viu que não era viável, então não sei como se viraram os mecânicos com isso, mas eu mesmo não voltei atrás, já estava trabalhando, estava lá na frente, trabalhando com injeção eletrônica, diagnóstico, então eu não voltei atrás para ficar mexendo com o carburador só para atender, né, um público que eu tinha no carro. Mas se vendeu, os fabricantes de carburador, aí teve grande demanda para vender carburador, justamente por ter pessoa que não saber reparar o carburador, começou a se comprar carburador e colocar. Mas aí uma coisa eu falo, não depende só do carburador, depende de N fatores, tá? O ideal para regular um veículo, na época do carburador, até hoje, né, carro com injeção eletrônica, você saber se ele está de acordo ou não, é colocar uma sonda lá, para ler pelo menos 4 gases, hidrocarboneto, CO corrigido, se não me engano NaX, 4 gases, tem equipamento de mais gases. Então, não é só o carburador, você pode trocar o carburador. Se for falar do Fusca, tem um sisteminha de aquecimento, tem uns colegas que conhecem, tem Fusca, tem um sisteminha de aquecimento, lá quem fala, o coletor está gelando, tá bom, tá errado, o coletor tem que estar aquecido. Isso que eu falei aqui, o combustível entrar para dentro do cilindro, ele tem que entrar pulverizado, ele não pode entrar líquido, nem pode entrar em vapor não inflama, líquido ele vai dar excesso, então ele tem que entrar pulverizado. Então, para entrar pulverizado, tem que aquecer o coletor, porque senão na hora que injeta, eu não falei aqui, ó, no carburador, porque eu falei, não dá para dar uma aula de carburador a fundo. Eu nem desenhei, vou desenhar esse cara aqui agora, é um injetor. Pode vir lá da tampa até, tá? Um injetorzinho, uma bengalinha, tá? Os colegas mais antigos vão saber, bengalinha do carburador. Por que bengalinha? Parecia uma bengala. Conforme o modelo do carburador, parecia uma bengala. Essa bengalinha, esse tubo injetor, ele tem alvo do jato, porque quando você pisa é rápido, né? Você está no semáforo, você pisa para sair, o que acontece? Quando você abre a borboleta com tudo, o ar entra e o combustível ele tende a, vamos falar assim, abrir passagem, né? Eu lembrei disso agora. Ele tende a grudar nas paredes do carburador, do coletor, para o ar passar. Então o que você precisa? De uma dosagem adicional, é a bomba da rápida. Você pisa no acelerador com tudo para sair no semáforo, então eu preciso garantir uma dosagem adicional.
Aí depois que o pé já está lá embaixo, esse injetor ele para, ele não fica jogando o tempo todo. Aí vai pelo difusor primário. O difusor primário aí fica jogando lá conforme a sucção. Aí tem essa bomba da rápida. Então, esse coletor, não só, estou falando do Fusca, todos os carros, o coletor ele tem que estar bem aquecido. Bem aquecido, não é tão aquecido também, senão também vira vapor. Mas tem que estar aquecido. Por quê? Não pode chegar o combustível na câmara de forma líquida. Então, nos Fusca não adianta, vou comprar um carburador novo, coloca o carburador, soca aí, vai lá, vai controlar que agora passa. Primeiro, você tem que regular, tem que saber regular a agulha da mistura, tem toda a técnica para regular, o ideal é estar com o RPM, o ponto, tem que ver o ponto desse carro, tem mais que é platinado, sai muito fora de ponto, o ponto interfere, é uma somatória de fatores. Não existe limpar o carburador, é a carburação. A carburação você vai ver vela, cabo, no distribuidor tem o avanço a vácuo, tem o avanço centrífugo, tem nesse fator. Eu vi a regulagem de válvula, o cara fala, nossa, mas o dia inteiro para fazer a carburação do meu carro? Tá louco? Não, tem que esperar o motor esfriar que eu vou conferir as válvulas. Nossa, Cristiano, você conferia a válvula? Conferia. Eu preferia pegar uma carburação por dia. Quando era carro que era tucho hidráulico, ou até mesmo tucho mecânico, né, motorzinho AP, motorzinho Fiasa, da Fiat, a ideia é da minha época. Então não saía fora a regulagem de válvula, né? Aí dependia de retífica, de um monte de fatores. Mas esse que era com parafuso de regulagem, eu fazia questão de conferir. Deixa o carro de manhã, pega no final do dia. Por quê? Eu fazia a carburação, não limpava só o carburador. Limpar o carburador, você fala pro dono, limpa o carburador, ele limpa. Agora a carburação, todos esses fatores, calibrar o carburador. Fosse dupla então, vixi, carburação dupla, de Kombi, Gol, ar. Nossa, professor, que coisa louca, aquelas, como que é, batedeira, Gol, ar, isso mesmo. Eu sou dessa época e ficava filé os carros, filé, tanto álcool como gasolina. Então, entendeu? Não é só pegar o carburador e colocar, eu preciso aquecer, o escapamento do lado do Fusquinha tem que estar certo, senão não cria um ventura e não passa um ar, não aquece o coletor. Nos outros motores, eu preciso garantir que não está obstruída a passagem do líquido de arrefecimento ali pelo coletor, senão não aquece o coletor. Se acelera, dá um buraco, está frio, o combustível vai líquido, dá uma série de fatores. Então, falando aí um pouco da controlar, tá? Então, eu não, até tenho capacidade, mas eu não consigo falar para os amigos da área automotiva hoje, se mandarem aí no comentário, professor Cristiano, monta uma aula de carburador. Não dá, que de repente tem uns amigos que tem um trabalho com o antigo, atende antigo, opalão, maravilha, né? Eu amo Maverick, pra mim até mexo. Aqui na minha oficina, assim que eu abri, chegou um Escort empurrando aqui, ó, carburado, alarme tá cortando corrente. Beleza, fui lá, vi o alarme, tem faísca. Aí fui ver, cadê o combustível? Estava entupido o carburador, entupido. Eu, por conhecimento, até postei uma foto depois, por conhecimento, eu abri o carburador, deixei funcionando. Não falei que mexia com a carburação, eu falei, deixei funcionando, você vai ter que levar no mecânico para ver o carburador. Porque eu não posso voltar atrás, não posso. Eu, Cristiano, não volto atrás. Então, mas solucionei, ele foi embora, foi contente pra caramba. Não era alarme, o carburador entupido. O que você fez? Eu desentupi um pouquinho aí, mas leva lá eu fiz igual eu fazia na época da carburação, abri, giclei e tal, bati ar, limpei, mas não falei assim, eu tenho que dar garantia carburador. Se eu falasse trabalho também, de repente encher de carro de carburador aí não é o objetivo da Carhead. Então eu não consigo hoje falar, vou dar aula de. Precisa de alguma dica, tá? Já falei no meu telefone aí. Eu dou algumas dicas sim, consigo dar dica de carburador. Tá? Dica do dia a dia de hoje, não dou dica não, de carburador. Dá uma olhada nisso, olhada naquilo, assim como dei agora há pouco. Tranquilo? Bora lá, vamos falar agora da injeção eletrônica? Deixa eu tomar mais um suquinho, bora lá, vou tocar o pé do acelerador. Saímos dos anos 80, estamos entrando nos anos 90, injeção eletrônica. Esquece aquele carro, carburador, poluente, poluidores, destruidores da atmosfera. Injeção eletrônica.
Já falei para vocês que para poder o fabricante de veículos com motores atender um limite de emissão de poluente da sua frota, ele precisou evoluir. Então, ainda não vou me lembrar qual fabricante que ainda tinha alguns carros com carburador. Eu posso até falar da Volks, porque eu tinha o Gol 89, eu tinha Gol AP 1.6 carburado, carburador eletrônico, Saveiro, carburador eletrônico, eu me lembro que eu fiz muito, Voyage, e tinha o GTI, GTS maravilhoso. Eu fui louco para ter um GTS, louco. Nossa, eu comprava Maverick, mas não comprava um GTS. O GTI, então, pegando por exemplo a Volks mesmo, foi a primeira com injeção eletrônica no Brasil, o GTI. Até para falar de Monza, também tinha um MPFI, também tinha um Monzão carburado. Eu lembro que tinha um Monzão lá carburado. Então, tá vendo? Alguns carros de injeção para poder atender a frota. Então, tinha alguns carburados, alguns de injeção para poder atender emissões de poluente da sua frota. Então, vamos lá. Enquanto aqui eu precisava de uma bomba mecânica puxar o combustível do tanque, enquanto aqui eu precisava da sucção do motor para poder puxar o combustível da cuba do carburador, passar para o giclê e controlar ali, e aqui não tem controle nenhum de temperatura, aumentou a temperatura. Eu não coloco desenho nesse carburador, mas existe uma borboleta do afogador, que na fase fria do motor, o que acontece? Na fase fria, né, às vezes só não entende por que fica mais acelerado, por que vou ter que voltar um pouquinho no carburador. Na fase fria do motor, então o motor é que nem uma seringa, né? Um pistão descendo e puxando o ar atmosférico. Na fase fria, para o ar estar frio, até o motor está frio, o ar está frio, tem a facilidade de puxar o ar para dentro. Então a grande dificuldade do motor de combustão interna é puxar ar para dentro ali da câmara de combustão. Mas só que na fase fria tem essa facilidade, o ar entra bacana. Às vezes você sai da garagem com o carro frio, nossa, como anda bem o carro frio, vai esquentando, nossa, esse carro não vai, o que está acontecendo? É temperatura alta. Se você for pensar, por que o balão sobe? Ele faz um balãozinho, enche, porque se aqueceu o ar cai a densidade, então ele sobe, né? Então quer dizer que o ar quente ele sobe. Isso, vamos pegar grosso modo assim, tá? Não dá pra gente voltar lá em física, lá da escola, em detalhe, vamos falar assim a grosso modo. Peraí, quando o ar tá quente, então é difícil o pistão puxar para dentro porque o ar sobe. Sim, eu tenho dificuldade em encher meu motor. E no ar frio, ele puxa bacana. Então o que eu preciso? Olha aqui, a estequiometria que eu comentei. Eu coloquei no quadro aí. Eu preciso garantir aquela estequiometria. Então, se o ar está entrando com facilidade, eu preciso mandar combustível. Então, na época do carburador, tinha assim, uma borboleta do afogador. Puxar o afogador, o que acontece? Fecha a borboleta de cima, porque você estrangula a passagem de ar. Estrangulou a passagem de ar, quem já colocou a mão no carburador funcionando lá, do chevetão, bota lá, puxou a mão, tá pega! Puxou minha mão, porque ele está aspirando. E pode ver que ele até morre, ele molha de gasolina, porque se você fecha a passagem de ar, o que ele vai puxar? Ele está aspirando, puxa a gasolina da cuba, álcool, da cuba. Ou seja, vai trabalhar em excesso. Então, peraí, na fase fria entra mais ar, eu já estrangulei um pouco o ar e ainda enriqueci a mistura. Porque eu tenho menos passagem de ar, então agora ele está puxando o quê? Combustível da cuba. Eu consigo andar com o meu veículo. Tá? Porque se eu tivesse com a borboleta aberta, já está entrando bastante ar e a estequiometria está, vamos falar que está pobre. Quando pisa no acelerador, já dá um buraco, você não consegue andar com ele. Só no carro a álcool, que gasolina também tem afogador, e tem uma borboleta lá, e tem um sisteminha dele de afogador para você conseguir andar com o veículo. Então, posso falar nível de mar, pressão atmosférica, eu não tenho controle nenhum, o controle é no pé. Ou seja, no pé, o cidadão está pegando a ladeira em quinta marcha e está lá o cabo do acelerador lá abrindo a borboleta e a temperatura vai lá em cima na câmara de combustão e está uma NOx vai lá em cima. Eu não tinha controle nenhum
do carburador. Não tinha controle nenhum para emissão de poluente. Aí, bum! Olha a injeção eletrônica aqui. Agora, controlado eletronicamente, só deixei risquinhos aqui. À medida que eu vou falando, eu vou escrevendo aí, eu vou ticando, vou falando. Eu tenho agora uma unidade de comando eletrônico, UCE, que por meio, por meio de sinais elétricos, eu processo. Há quem diz que o módulo calcula, tá? Tem que fala calcula. Na verdade, ele processa, que é um banco de dados. O módulo aqui é gravado, O programador grava lá o banco de dados. Se tal sinal, então o que eu tenho que fazer? Tomar tal ação. Quem é da área de TI, informática, programação, vai entender isso aí. Então agora eu tenho um cara aqui que me controla a dosagem de combustível. Aqui é a mesma coisa, tá? Igual no carburador. Eu tenho um tanque, zerei o combustível aqui, ó. Eu tenho um tanque aqui, ó, um relatório aqui, ó, meu relatório de combustível. Eu tenho agora a minha bomba elétrica, está dentro do reservatório. Não dedei o fiozinho da bomba, faltando bastante informações, mas vou explicar. Quando deu partida lá, ligou a ignição de partida, já acionou o relé, acionou o circuito, acionou a bomba vai entrar em funcionamento, a bomba elétrica vai enviar combustível aqui pela minha tubulação, de alimentação de combustível, tem um filtro, e vai no meu tubo distribuidor de combustível, que é a flauta lá que tem uns bicos injetores. Aqui eu vou falar de 4 bicos, falar de um bico só vai no corpo de borboleta, no TBI. A bomba elétrica envia o combustível para a minha flauta, para o meu bico. Vou emendar aqui para não parecer que está vazando. Johnny. Pera aí. A bomba elétrica, eu liguei a ignição, já dei partida do motor, está funcionando, a bomba elétrica funcionou, mandou combustível aqui para minha flauta, para o meu bico. Já está entrando combustível? Não está entrando. O que vai depender? Fatores. Depois eu falo do pistão aí descendo. Olha aqui, minha unidade de comando eletrônica, ela já identificou a rotação do motor. Vou escrever aqui, ó. Vou escrever RPM, é um sensor, um sensor de rotação do motor. RPM, através de um sensor CKP, ela identificou a rotação do motor. Ela identificou a rotação do motor, tá joia, tá funcionando. O que mais está precisando identificar? Pera aí, tá frio o motor, o clima tá frio, é de manhãzinha. A temperatura, a unidade de comando eletrônico identificou. Ela identificou que o motor está rodando, identificou a temperatura. O que mais que identificou? Essa borboleta aqui, ó, tem um sensor aqui também, chamado TPMS. Sensor de posição da borboleta, da mariposa. Então detectou aqui posição da mariposa. Escreveu borboleta, tá? Porque a gente está no Brasil. A borboleta. O que mais que identificou? Posição da borboleta. Também tem que, sim, tá com o pé fora do acelerador, não sabe o que ela vai fazer. O que mais que identificou? MAP. O que é MAP? É um sensor de pressão atmosférica. Na verdade é um sensor de... vou corrigir um negócio aqui. Sensor de pressão no motor, tá? A pressão dentro do motor. Por quê? Quando esse pistão está descendo aqui, ó, cria-se vamos falar assim, depressão. Então tem uma pressão interna no motor. O que mais?